Olá, sou Flávio Morgado e estou aqui para falar com vocês sobre o uso de procedimentos de estado. Todos os códigos e userforms citados nesta videoaula estão disponibilizados no arquivo 7 módulos procedimentos de estado, que você pode encontrar no site do Instituto Infimed, que fica neste endereço eletrônico infimed.cursify.me. E é muito importante para mim que você se matricule no curso, que é gratuito, para que eu tenha uma melhor noção de como anda a aceitação das videoaulas que tenho produzidos e do conteúdo dos cursos. Então, eu te espero lá. Um procedimento de estado é um procedimento empregado para definir ou retornar um valor ou propriedade do sistema, que é utilizado para que você possa registrar o momento ou valores que estão sendo usados por um userform e esses valores possam ser utilizados por diversos procedimentos ou outros userforms, outras interfaces. Normalmente, você produz isso usando um par de procedimentos property let ou get, que é a forma mais clássica devido a ser mais fácil de utilizá-la no código. Ou você também pode utilizar um par de procedimentos subfunction que tem o prefixo let e get para fazer essa alternativa. A diferença é que na interface do módulo, quando você usa property, ele vai aparecer como um único procedimento e com o ícone de propriedade, enquanto que se for um par de procedimentos subfunction, vai aparecer como um método, e os dois métodos aparecerão. Se você quiser empregar procedimentos de estado do tipo subfunction, eu recomendo que você use um padrão de nomenclatura como eu tenho usado e tenho tido sucesso, como prefixar o procedimento que define o valor da propriedade com let e o que recupera o valor da propriedade com get. Então a gente tem um sistema que é muito similar ao sistema de propriedades. O procedimento let é um procedimento sub que recebe uma variável que vai definir uma variável modular, onde o valor fica armazenado. E o procedimento get normalmente não tem argumento e retorna o valor da variável modular, que é do mesmo tipo do procedimento let. Quero chamar a sua atenção que nessa situação o Visual Basic não vai fazer qualquer tipo de verificação se os procedimentos são ou não concordantes com relação a tipo retornado, já que eles não funcionam automaticamente em pares como os procedimentos property, em que você exibe um userform que o usuário vai executar uma ação ou vai cancelar. Se ele pressionar OK ou fechar no userform que vai executar a ação continua. Mas se ele cancelar, a ação para. Isso porque esta ação vai ser executada por outro userform ou por outro procedimento de um módulo. Então, quando a gente cria um procedimento de cancelamento, ele pode ser um procedimento que eu chamo cancelou. Se for propriedade, você vai criar as propriedades property let cancelou e property get cancelou diretamente da caixa de diálogo adicionar procedimento do VBA. Mas se você quiser criar um par de procedimentos de estado subfunction, você vai criar um sublet cancelou e um subget cancelou. Aqui está a estrutura geral dos procedimentos properties para a propriedade cancelou, já explicada em aula anterior. Você declara num módulo qualquer a variável mebol cancelou as boolean, usa inserir adicionar procedimento para adicionar uma propriedade pública com o nome cancelou. Ele vai criar property let cancelou e property get cancelou. Note que ele vai criar com o argumento venewValue as variant e a property get será retornada as variant. Eu alterei os argumentos para bol cancelou as boolean e a property get retorna um boolean. Isso é necessário porque ambos os procedimentos devem concordar com o tipo recebido por property let e retornado por property get. Veja então que property let pega o argumento bol cancelou e armazena em mbol cancelou, que vai ficar disponível enquanto o aplicativo estiver aberto, e property get devolve este valor. Para utilizar, você utiliza o nome do módulo. Supondo que o nome do módulo será base funções, que é uma prática que eu tenho um módulo só para funções que eu uso constantemente, porque quando inicio um novo projeto eu importo esse módulo, me poupando bastante tempo. Então, para atualizar o valor da propriedade, eu faço base funções ponto cancelou igual a true. Quando eu pressiono esse ponto, aparecerá a interface do módulo base funções, onde eu posso selecionar a variável cancelou. Quando eu boto o sinal de igual e atribuo true,
eu chamo o procedimento property get, passando true para ball cancelou, armazenando aqui. E para eu retornar o valor, eu faço base funções ponto cancelou. Nesse caso, ele me chama property get e retorna esse valor, que pode ou não ser armazenado numa variável modular, ou pode ser simplesmente utilizado num teste if. Se eu quiser criar procedimentos subfunction letGet, como eu propus, e é uma espécie de vício meu antigo fazer isso, funciona igual, mas é porque eu simplesmente pego essas funções, copio e colo e troco os nomes rapidamente. Propriedade eu posso fazer a mesma coisa, mas eu não preciso prefixar com o nome do módulo para chamar. Eles são procedimentos públicos. Eu declaro a variável, eu declaro sub let cancelou. Veja que não tem a palavra-chave property aqui, então é um procedimento público let cancelou, que recebe a variável ball cancelou as boolean e armazena em mball cancelou. E get cancelou, que devolve um boolean, que é mball cancelou. Nessa situação, let cancelou e get cancelou vão aparecer como dois elementos de interface, ícone verde, indicando dois métodos do procedimento. A vantagem é que você não precisa digitar bas.funções. Então eu chamaria com call, porque é um hábito meu, todo procedimento sub chamar com call. E get cancelou eu posso chamar diretamente a qualquer momento, que vai retornar um booleano, que pode ou não ser armazenado na variável ball cancelou. No arquivo set módulos procedimentos de estado, você vai encontrar o módulo base funções com os 4 procedimentos, os 2 procedimentos property get, property let, e os 2 procedimentos let cancelou e get cancelou. Vamos ver como eles funcionam na prática, abrindo o Visual Basic. Estou aqui no arquivo set módulos procedimento de estado ppt. Você vê que ele tem o módulo base funções, vou exibi-lo. Você vê que ele tem a variável mball cancelou privada ao módulo, ou seja, só pode ser alterada dentro do módulo. E tenho 2 pares de procedimento property get e let, que altera e retorna o valor da variável como uma propriedade, e 2 pares de procedimento subfunction let cancelou, get cancelou. Se eu exibir aqui a janela verificação imediata, digitar base funções, pressionar ponto, eu vejo a interface. Cancelou é a propriedade, que eu posso definir ou retornar. Get cancelou e let cancelou são métodos do módulo, mas que eu posso utilizar sem prefixar o nome do módulo. Então, se eu quiser usar base cancelou, eu faço assim e boto base cancelou igual a false. Ele chama property get. Se eu fizer interrogação base funções ponto cancelou, ele vai imprimir o procedimento cancelou, falso. Mas eu também posso chamar let cancelou, ele abre aqui os argumentos, eu boto false ou true, agora eu vou botar true, e ele ficou true, e eu posso fazer a interrogação get cancelou, e ele vai retornar true, que é também base funções cancelou, que é true, que agora é falso, e assim você vê que eu posso usar ambos os procedimentos, é apenas uma questão de sintaxe. A forma clássica de utilização da propriedade cancelou ou par de procedimentos get, let, cancelou é no uso de um sistema de usuário e senha. Nessa situação, você tem um módulo que solicita nome e senha de usuário para permitir login ou acesso a dados, e que tem apenas 2 botões, OK e cancelar. 2 situações vão se apresentar. Você digita usuário e senha e está correto. Quando isso acontece, você faz base cancelou false. Agora, se o usuário ou senha está incorreto, você faz base cancelou true e descarrega o usuário. Então, quando você quiser continuar o processamento, você usa a propriedade base cancelou ou procedimento de estado get cancelou para verificar o estado da variável mball cancelou privada ao módulo base funções. O arquivo módulos procedimentos de estado associado a esta videoaula, ele tem o userform frm usuário, que usa a propriedade cancelou de base funções. Ele usa os eventos userform initialize e cmd cancelou click para definir base funções cancelou igual a true, ou seja, quando ele carrega, está cancelado por padrão, e se o usuário fechá-lo pelo botão cancelou ou clicar no botão de fechamento do usuário ou pressionar Alt F4 para fechá-lo, base função cancelou estará true. Ele só será falso se, ao clicar no botão CMD OK,
usuário e senha estiverem corretos. Já o userform FRM dados, no evento userform initialize, exibe FRM usuário modalmente, ou seja, logo que você tenta abrir os dados, solicita a senha. Se você cancelar, a senha será cancelada pelo evento userform activate. Caso contrário, o formulário é aberto. Isso é o que acontece no formulário FRM dados. Ele chama FRM usuário show e testa base funções cancelou. E no evento userform activate, que ocorre logo depois de inicialize, verifica se cancelou. Se cancelou, descarrega o usuário. Vamos ver na prática isso funcionar. FRM usuário funciona assim. Vou dar um duplo clique aqui no fundo do userform e você vê que o seu evento userform initialize exibe e que ele faz é tornar a propriedade cancelou de base funções igual a true, chamando seu procedimento property let cancelou. Note que eu comentei aqui a função de estado let cancelou true, que também poderia ser usado. Basta comentar o superior e comentar esse que vai funcionar igual. E no procedimento subcmd cancel click, eu faço base função cancelou igual a true. Então descarrego o userform. Isso é necessário porque o usuário pode fechar o userform por aqui e se eu não tiver com base cancelou true, ele pode estar falso, então ele passa pelo sistema de senha sem dificuldade. Então esse é um pequeno segredo de um formulário de usuário. Ele tem que ter o sistema de cancelamento verdadeiro por padrão, ou seja, true por padrão. Outro fato interessante diz respeito às caixas de texto. A caixa de texto TXT usuário é comum e TXT senha, ela tem a propriedade password char definida para um asterisco, o que faz com que a digitação fique apenas com asteriscos. Quando eu clico no botão CMD OK, seu evento clique dispara e ele verifica se o usuário e senha são válidos. Para este caso muito simples, que não temos um sistema de armazenamento de dados de usuário e senha, o único usuário que funciona é Flávio, com F maiúsculo, e senha com 123. Se você digitar Flávio e senha 123, base funções cancelou será tornada false e o userform descarrega normalmente. Note que você pode também chamar o procedimento de estado let cancelou false, vai funcionar igual. Aqueles que desejam saber como comparar nomes de usuário e senha sensíveis a maiúscula e minúscula, basta botar no módulo a opção Option Compare Binary. O padrão é Option Compare Text, certo? Option Compare Text é o padrão normal de comparação. Eu nem preciso botar. E Option Compare Binary é o padrão que compara os códigos ASCII dos caracteres. Então as letras maiúsculas e minúsculas se tornam diferentes. Nessa situação, tanto o usuário quanto a senha, se for alfanumérica, terão que ter a capitalização correta das letras. Então vamos ver como isso funciona. Eu pressiono F5, o userform abre. Se eu digitar OK sem qualquer coisa digitada, ele diz nome ou senha incorreto. Se eu digitar qualquer nome, eu com senha incorreta, senha 1, ele não vai dar a senha correta. Se eu cancelar, ele para, ele sai. Nessa situação, vamos ver aqui, base função cancelou, é true. Novamente, se eu botar Flávio, der tab para a senha e clicar 1, 2, 3 e pressionar OK, ele aceita. E agora, se eu vier aqui, base cancelou, é falso, porque a senha está correta. FRM dados, por sua vez, ele tem o famoso sistema de buscar dados que já vimos na videoaula anterior. Só que agora, quando eu dou duplo clique aqui no seu fundo, o seu evento userform initialize chama FRM usuário.show, que aparece de forma modal, ou seja, vai solicitar usuário e senha antes de abrir FRM dados. Quando ele fecha, eu verifico o estado de base funções cancelou. Eu também poderia ter utilizado uma função assim, if not get cancelou, then, nessa situação, ela ia ficar igualzinha. Ela ia usar o procedimento de estado get cancelou. Eu vou comentar ele aqui, você pode testar. Então, caso não tenha cancelado, ou seja, cancelou é false, not cancelou é true, ele
carrega na variável variante varestados um array com todas as siglas dos estados do Brasil e inicializa as duas combo boxes de estados com este array, usando a propriedade list das caixas de combinação. Caso contrário, o evento foi cancelado e nessa situação ele vai terminar com end subnormalmente sem passar por aqui. Então dispara userForm_activate, que testa as funções cancelou. Se for verdadeiro, descarrega o userForm. Vamos ver em ação. Abri o userForm, ele não abre. Pressiono cancelar, ele não abre. Se eu botar um nome de usuário inválido, ele não abre. Se eu fechar por aqui, ele não abre. Agora, se eu botar um nome de usuário correto, F5 novamente, Flávio, 123, e pressionar, ele abre. E agora, como no userForm anterior, se eu digitar o código no 123, ele exibe o registro. E eu tenho aqui agora um botão bloquear agora. Ele simplesmente chama o procedimento de invisibilidade para travar a interface e chama o userForm FRM usuário. E estamos novamente num sistema de travamento. Se eu clicar cancelar, ele vai fazer o formulário descarregar. Flávio, 123. Ele abre, 123. Ele chama o registro cliente 123, o único que tem aqui. Se eu mandar bloquear agora e colocar Flávio, que é o único usuário, 123, e der OK, ele reexibe. E eu tenho que exibir novamente o usuário, trazendo aquela confidencialidade no userForm que você ou seu usuário pode desejar. Vamos ver como funciona o botão CMD bloquear. Ele está aqui em FRM dados. Quando eu dou 2 cliques nele, seu evento clique aparece. Ele faz a caixa de texto TXT código receber aspas simples. Chama exibe controles usando os argumentos. Vamos exibir aqui as informações rápidas. Ball exibe é false e ball novo é true. Então ele vai fazer com que todos os controles fiquem ocultos. Chama FRM usuário show, que solicita usuário e senha. E quando ele fecha, eu chamo userForm_activate novamente, que vai testar se as funções cancelou é true. Se for verdade, descarrega. Vamos ver exibe controles. Exibe controles recebe 2 argumentos, ball exibe e ball novo. Usa um laço pela coleção controles de 0 a controls count -1. Verifica se tem a propriedade tag. E para os controles que tem uma propriedade tag, troca sua propriedade visible para o valor passado pelo argumento ball exibe. Então verifica se o argumento ball novo opcional é verdadeiro ou falso. Se for verdadeiro, bota todas as caixas de texto como branco e checkbox como false. Note que eu não estou fazendo nenhuma previsão aqui para o registro estar ou não é sujo. Ou seja, se ele foi ou não alterado e precisa ser gravado, que será o objeto de uma próxima videoaula. Isso é tudo que eu tinha para apresentar para vocês nesta parte 4 do curso de Introdução ao VBA. E eu estou aguardando sua matrícula no INFIMED, o Instituto Flávio Morgado de Educação, onde daremos continuidade ao treinamento profissional usando o VBA com novos cursos que serão ofertados para você. O endereço do INFIMED é infimed.cursify.me. Espero te encontrar lá. Foi um prazer estar com vocês. Até a próxima.